Olá, professor, tudo bem? Aqui é o Luiz, eu tô com a Carol e com o Enzo, e a gente está aqui para mostrar a nossa solução para a disciplina de Java para GS desse ano. Então a ideia aqui foi pensar em formas de solucionar todas as mudanças radicais que o futuro do trabalho tem trago aí na vida das pessoas, como esse impacto, como minimizar o impacto dessas mudanças do dia a dia dessas pessoas. Então, tendo tudo isso em vista, a nossa ideia foi criar um aplicativo que pudesse educar as pessoas quanto ao uso correto e eficiente das inteligências artificiais. Além disso, a gente focou ali no ranqueamento dessas inteligências artificiais de acordo com o EcoScore. O que o EcoScore quer dizer? Qual o nível de eficiência que aquela inteligência artificial tem com o uso sustentável de recursos. Então, pô, a gente tem um LLM que vai gerar uma resposta ali para você, mas o quão alinhado esse LLM tá com o uso sustentável dos recursos hídricos, dos recursos naturais do nosso planeta. Então, o nosso aplicativo ele auxilia nesse sentido. Além disso, por lá, o usuário ele vai conseguir cadastrar seus prompts e gerenciar os seus prompts ali dentro do app mesmo. Ele vai conseguir registrar as tarefas que ele deseja realizar e automaticamente o aplicativo vai recomendar uma LLM para ele e ele pode ranquear as inteligências artificiais que ele tem utilizado. Tudo isso ajuda com feedback posterior aí dessas inteligências artificiais para novos usuários. Olá, professor. Agora nós vamos mostrar um pouco do nosso script em Java, ok? Aqui, professor, nós já temos... aqui temos a nossa API, que ela funciona para dar um suporte de internalização. Ela usa uma classe chamada i18config. O que ela faz? Ela permite que o sistema entenda qual idioma o usuário prefere, apenas lendo o cabeçalho, o accept language, enviando na requisição. Se o usuário ele acaba não informando em um idioma no header, a API ela assume automaticamente que é o português do Brasil, como um padrão. Mas se o usuário, por exemplo, enviar uma linguagem, por exemplo, dos Estados Unidos, o sistema ele passa a usar os arquivos de tradução específicos para aquele idioma. A classe também carrega arquivos de mensagem dentro da pasta i18n, isso permitindo que o sistema retorne mensagens personalizadas ou validadas no idioma certo, dependendo de onde a requisição está vindo. É uma forma mais simples de tornar a API mais acessível e preparada para diferentes idiomas. Também, professor, temos a criação do Services, onde ele vai fazer todo um mapeamento da nossa, do nosso sistema Java. Além disso, também criamos algumas entidades, como podemos ver aí, que faz algumas coisas não serem tanto repetitivas. Então, a gente já está criando nossos, nossos construtores vazios, nossos construtores cheios, para a gente não ter muita repetição de código, assim facilitando o nosso sistema e nossa integração em Java. Boa noite, professor. No projeto, nós também utilizamos o Spring Security, né? Eu vou mostrar um pouquinho da configuração que nós fizemos e do Security Config. A ideia principal é garantir que somente os usuários autenticados consigam acessar a maior parte das funcionalidades do sistema. A configuração que usamos ela é bem enxuta e segue o padrão de segurança para APIs REST, né? Primeiramente, nós desativamos o CSRF, né? Porque ele é usado mais em aplicações com seção de formulários HTML. Como nossa API é stateless e usa autenticação básica, o CSRF não é necessário, né? Depois disso, definimos quais rotas são públicas, como os endpoints de cada criação de usuário e a documentação do Swagger. Todas as outras rotas exigem autenticação.
O projeto ele está utilizando Basic Out, né, que é um método simples no qual o usuário envia o e-mail e a senha em cada requisição. As senhas são armazenadas no banco de forma segura com Bcrypt, garantindo que mesmo se alguém tivesse acesso ao banco, a senha estaria criptografada. Também nós configuramos a API para ser completamente stateless, ou seja, não guarda a sessão do usuário, deixando tudo mais limpo e seguro. Aqui a classe IA recomendador generativo é a parte principal da inteligência artificial no projeto. Ela é responsável por montar um prompt com base na profissão do usuário, na tarefa cadastrada, na dificuldade e no tempo disponível que ele tem para realizar. Com essas informações, ele constrói uma mensagem completa e envia para o modelo da OpenAI usando o Spring AI. O modelo ele vai devolver um texto com explicações e insights e um passo a passo. Esse resultado é usado para gerar uma recomendação personalizada para o usuário. Essa classe ela consegue deixar o código mais limpo e organizado, porque ela concentra toda a parte de uma comunicação com a IA em um único lugar. Agora nós vamos mostrar um pouquinho da nossa aplicação funcionando, né? Aqui nós vamos cadastrar um usuário e com base nesse usuário, né, o e-mail e as senhas, pode ver aqui que a senha ela veio criptografada. Quando nós formos, vamos cadastrar esse IA aqui primeiro. Quando a gente for cadastrar IA, ele vai pedir esse e-mail e essa senha que a gente cadastrou. Que ele cadastrou bonitinho. Agora a gente vai fazer o post de uma tarefa, né? Vou só confirmar o ID. Com base nessa tarefa, a gente vai criar uma recomendação. A gente vai pegar o ID da tarefa e vamos conseguir gerar uma recomendação para esse usuário. Aqui ele gerou uma recomendação, né, com um passo a passo, e essa recomendação está atrelada também ao usuário. E que ele consegue fazer também uma avaliação dessa IA que ele utilizou, e ela também fica atrelada ao usuário. Eu vou mostrar um pouquinho da internacionalização, como ela está funcionando. Aqui a gente vai fazer o teste com um usuário que não existe. Ele vai trazer o erro e lá no final, com base no idioma selecionado e na configuração que a gente fez, que deixamos as mensagens prontas, ele retorna. Escolhemos inglês. Ele retorna o erro em inglês. Bom, e para finalizar, professor, como tudo isso se relaciona com as outras matérias? Então, para disponibilizar essa API para o público em geral, a gente utilizou a Azure, mais especificamente o Azure Container Instances. Então, a gente tem um Azure Container Instances rodando a pod aqui da nossa aplicação, e essa nossa aplicação ela está disponível através desse FQDN aqui da própria Azure, que a gente pode bater e acessar e fazer requisições aqui para essa API. Professor, e para a gente não ficar só no lúdico, eu vou mostrar o funcionamento dessa API aqui no nosso app mobile também. Então aqui na página inicial a gente já tem uma recomendação aqui das inteligências artificiais com um Echo Score maior. Então tem o título aqui da IA, o Echo Score dela, categoria, uma descrição. Se o usuário vir aqui em explorar, ele consegue gerenciar os prompts que ele tem cadastrado, as tarefas que ele tem cadastrado, ele consegue avaliar uma inteligência artificial e isso aqui vai interferir na nota final dessa IA. Então aqui eu consigo criar uma tarefa, por exemplo, de teste. E aí a gente já vai usar
inteligência artificial para poder gerar aqui qual que seria o melhor prompt, qual que seria o melhor agente de IA que o usuário poderia utilizar para realizar essa tarefa dele. Então eu vou cair num caso de mock aqui, tá? Porque eu estou usando essa palavra teste, mas eu podia estar usando isso num contexto real também. Se eu vim aqui clicar nesse ícone do lado da lixeira, ele vai gerar aqui o conteúdo para mim e eu consigo já copiar. Então é basicamente isso, professor. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa entrega para disciplina de Java para GS desse ano. Eu fico por aqui, muito obrigado e tchau, tchau.